Menina, faz tempo que não chove assim, viu? Eita, chuva boa. Isso é bom pra dormir. Não é isso. Que eu acordei hoje morrendo. Ai, meu Deus. Vamos lá. A gente tá todo mundo fazendo seus trabalhinhos, né? E Já deram pra entrar em ação no outro. Já, Joia, você tá escalado em algum grupo aí, viu? Só não sei qual é. Procura aí os meninos pra saber. depois eu vou ver, acho que é no meu, parece. É? Cadê? Tá longe, tá não, tá aqui. Joel tá no de Jonas. Menino Isabela, Joel. eu até falei com o Manuel, viu, Isabela? Esses dias ele parece que tá com internet. Depois Ah, veja. Ele tava na aula de sexta-feira, professor. Manuel. eu acho que ele vai participar dessa. Pois é, deu uma faladinha com ele. Eu acho que ele vai participar sim. Ele falou comigo. Uhum. Aí pronto. Vamos lá, né, gente? Menino, olha como eu voltei revigorante. Cafeína é tudo. Então vamos lá. Aparelho de Golgi é o mesmo complexo de Golgi. Complexo de Golgi, aparelho golgiense, sistema golgiense, é a mesma coisa, tá, gente? A denominação do aparelho de Golgi, ou complexo de Golgi, é uma homenagem ao citologista italiano Camillo Golgi, que em 1898 descobriu essa estrutura citoplasmática. Ao verificar que certas regiões com citoplasma celular se coravam por sais de ósmio de prata, que é uma substância de um tipo de corante. Golgi imaginou que ali deveria existir algum tipo de estrutura posteriormente confirmada pela microscopia eletrônica. Então, esse cientista, Camilo, ele descobriu o complexo de Golgi utilizando um tipo especial de corante, tá? Que posteriormente veio ser realmente descoberto com a microscopia eletrônica, certo, gente? Então, o aparelho de Golgi está presente em praticamente todas as células eucariontes. Consiste em bolsas membranosas achatadas, empilhadas, como se fossem pratos, um em cima do outro, tá certo? Cada uma dessas pilhas recebe o nome de dictissomos. Nas células animais, os dictissomos geralmente se encontram reunidos em um único local, próximo ao núcleo. Nas células vegetais, geralmente, há vários dictissomos espalhados pelo citoplasma. Então, essa é uma característica aí boa para vocês. Alguma dúvida com relação a isso? Nem. Tranquilo, né? Então, gente, os dictissomos é isso aqui, ó. Deixa eu mostrar a vocês. Tá vendo como ele é assim, ó? Assim, ó. Tá vendo como ele é assim, ó? Não é? Então, ó, imagine os dictissomos como sendo cada coisinha desse. Então, na célula animal, eles ficam todos empilhados. Pare, em pilhas, em montes, tá? E na célula vegetal, esses dictissomos eles ficam espalhados. Então, vejam aqui mais ou menos na micrografia como é que eles ficam. Isso que legal. Tá? Como se fossem camadas mesmo. E essas bolinhas aqui, ó, ao redor dele, é o que a gente chama de vesículas, né? São vesículas transportadoras de substâncias, que elas vão existir aí justamente para transportar as substâncias que tem nele armazenar. Lembra que o complexo de Golgi ele tem três funções básicas, que é o armazenamento de substâncias, o transporte de substâncias e a secreção das substâncias. Só que ele também tem outras funções que a gente vai ver. Tá certo? Mas as básicas são essas. Então, como é que se dá a formação dessas vesículas? Então, vejam só. Deixa eu apagar aqui. Então, aqui, ó, número 1. As vesículas, elas se movem. Ah, tá em inglês, né? Vesículas move from reticuloplasmáticos
to Golgi. Então, as vesículas se movem, ó. Essas vesículas, elas vêm trazendo substâncias do retículo endoplasmático rugoso. E aí, essas vesículas que são do retículo endoplasmático rugoso, elas se unem à extensão aí do complexo de Golgi e traz essas substâncias para dentro do complexo de Golgi, tá? Então, ó, vesículas se fundem. Não estou conseguindo entender o que ele quer dizer aí, não. As vesículas se fundem com o novo complexo de Golgi, tá? E essas substâncias, elas ficam armazenadas aqui. Tá vendo a substânciazinha aqui em roxo, ó? Tá vendo? Então, foi Aham. justamente aquela proteínazinha, ó, que veio do retículo rugoso e agora está no complexo de Golgi. Então, ele está falando aqui da maturação dessas vesículas, acredito eu. Ó, Ô, Riada, tenho uma dúvida. diga. Como que ocorre o transporte das proteínas? Então, através dessas vesículas aqui, ó, tá vendo? Essas vesículas, Jonas, é como se fossem... É porque eles falam assim, são bolsas. Mas eu prefiro dizer que são naves. Entendeu? Porque eles se deslocam por toda a célula. Veja, o retículo endoplasmático rugoso, ele forma essas microvesículazinhas, certo? Vejam como elas são bem redondinhas. E cada uma dessas tem uma proteína dentro. E aí ela sai se transportando por dentro da célula até chegar no local devido, tá certo? Que é o complexo de Golgi. Deu para entender? Então as proteínas, elas são Deu. produzidas e vão sendo transportadas por, eu chamo naves, né? Mas gosto de chamar bolsas, vou chamar bolsas. Tá? Então elas são transportadas por essas bolsas, naves, sei lá, que vai percorrendo por dentro da célula, tá certo? E aí quando ela chega no complexo de Golgi, ela fica armazenada. E aí, ó, essas proteínas, essas substâncias, elas ficam armazenadas até esperar o momento do complexo de Golgi sofrer uma maturação, tá certo? E aí ele possa transportar essa substância agora para ser secretada. Lembra de secreção, é que a gente coloca para fora, a substância que a gente excreta para fora, tá certo? Então essas vesículas, elas deixam o complexo de Golgi, ó, depois que elas são armazenadas, depois que ela foi maturada. Então, elas deixam o complexo de Golgi e vai para uma parte específica da membrana plasmática, tá certo? Aonde vai acontecer a secreção. Então, por exemplo, o espermatozoide. A gente viu que o espermatozoide, ele tem a sua parte do seu acrossomo aqui, ó, o núcleo. Aqui a gente tem a cabeça do espermatozoide, vamos dizer assim. E aqui a cauda. Não é assim? Aí aqui na pontinha, a gente tem, deixa eu botar aqui em outra cor. Ó, aqui na pontinha, ó, a gente tem o complexo de Golgi, certo? Então, as proteínas, que é a enzima chamada de hialuronidase, ela é produzida no retículo endoplasmático rugoso, passa para o complexo de Golgi, que está bem aqui na pontinha, ó. E aí, quando for o momento certo para a célula, para o espermatozoide, liberar essa enzima hialuronidase, que é justamente a enzima que vai corroer a capa de ácido hialurônico do óvulo, tá certo? Então, o que é que vai acontecer? Quando chegar o momento certo, aí esse complexo de Golgi, ele vai liberar. Por isso que ele fica bem pertinho aqui, ó, da parte de fora. A membrana aqui em vermelho, então ele vai liberar para fora essa enzima até ela comece a corroer a capa que está aqui envolvendo o óvulo, tá certo? E aí ele consegue penetrar dentro do óvulo. Gente, minha internet tá boa aí? Eu não sei se é a minha, mas tá dando umas travadas aqui, tá ligado? Mas deu para A entender. minha Pra mim também. Mas deu para entender. Deu. Deu. É a minha, que apareceu aqui. A sua internet não tá muito boa, é por conta da chuva, viu, gente? Se parar, vocês já sabem. Mas que bom que deu para entender. Então, vejam por que ele fica assim, né? Então, o complexo de Golgi, ele armazena, tá certo? Ele transporta e ele ainda secreta. Então, essas são as três substâncias básicas, tá?
Então, deixa eu apagar isso aqui e a gente vai passar. Todo mundo entendeu isso aqui, não foi, gente? Ó, funções Sim. do aparelho de Golgi. Agora a gente vai ver um monte. Ó, o aparelho de Golgi como centro de armazenamento, armazenamento, transformação, empacotamento e remessa de substâncias na célula. Veja quanta coisa, mas é muito sinônimo também, tá, gente? Armazenamento a gente já sabe. Empacotamento é quando a gente guarda uma substância, né? A substância, a proteína, ela vem do retículo rugoso. Você lembra que eu falei que ela sofre uma certa maturação, ou seja, uma transformação, tá? Algumas substâncias têm essa característica de se transformarem lá no complexo de Golgi. O empacotamento é guardar a substância, cabe com o armazenamento também, tá certo? E remessa é quando ela secreta, tá? Então, vejam, muitas das substâncias que passam pelo aparelho de Golgi são eliminadas da célula, indo atuar em diferentes partes do organismo. É o que ocorre, por exemplo, com as enzimas digestivas. As enzimas que a gente produz no estômago, as enzimas que a gente produz no intestino, tá certo? É o que ocorre lá. Elas são produzidas e eliminadas pelas células de diferentes órgãos, do estômago, do intestino, do pâncreas, tá? Outras substâncias, tais como o muco, como vocês sabem, é a substância produzida pela mucosa, né? Então, catarro, saliva, que lubrifica as superfícies internas do corpo, também são processadas e eliminadas pelo aparelho de Golgi. Assim, o principal papel dessa estrutura citoplasmática é a eliminação de substâncias que atuam fora da célula. Processo genericamente denominado secreção celular. Então, perfeito essa informação, que foi bem vasta para a gente. Então, ó, hormônios, enzimas, muco, que são substâncias produzidas pela mucosa, a lágrima, a saliva, o próprio catarro, certo? Todas essas substâncias são produzidas no aparelho de Golgi das células em questão, tá? E quando necessário, são expelidas, tá certo? Então, por exemplo, se você está numa crise alérgica, assim como eu, e aí você tem rinite, então, o seu sistema nervoso, ele recebe a captação, certo? De você liberar muito muco. Aí ele manda a informação para essas células aí da minha mucosa, do trato respiratório, ó, muito ácaro, muita partícula entrando, então libera aí muco para fazer com que o pulmão desse rapaz ele fique estéril. Aí então é isso que acontece. Aí começa a produção excessiva de muco, aí começa muito catarro, certo? Acontece também a broncocontração, né, que é a contração dos brônquios, para diminuir aí a passagem dessas impurezas para o meu pulmão, que não pode passar. É por isso que a gente libera muito. E aí esse muco, ele vem da onde? Ele vem justamente, ele é produzido, porque muco nada mais é do que proteína, tá, gente? Tudo é proteína no nosso corpo. Então eles são produzidos ali, ó, e são secretados pelo complexo de Golgi. Então ele faz tudo aquilo. Tá? Então, as proteínas ali do muco são produzidas pelo retículo endoplasmático rugoso e pelos ribossomos, certo? São armazenados no complexo de Golgi e são liberados quando necessário, tá certo? A mesma coisa vai acontecer com a enzima, ou como um pedaço de pão, amido, né? Então, eu preciso liberar a amilase para poder digerir esse pão. Então, quando o pão chega na minha boca, lógico que na minha boca já vai ter células que vai ter o seu complexo de Golgi lá, e lá já está armazenado a amilase, para quando eu comer, eu já começo a liberar. Imagine, se você fosse produzir ainda para depois liberar. Ia demorar muito. Então, por isso que o complexo de Golgi ele também armazena. O Riel, travou quando o senhor começou a falar da amilase. Do início ao final. Não, já no finalzinho já. Pronto. Então, por isso, foi. Quando aparece aqui, aí quando aparece aqui, eu paro. Por isso que, quando a gente come um pão, a amilase já está lá guardada, gente. Eu não vou esperar produzir a amilase para depois eu secretar. Não, ela já vai estar lá guardada, para quando a gente comer, ela já possa ser excretada. Deu para entender? Então, por isso que o complexo de Golgi, ele armazena essas substâncias, tá? Para que de imediato, quando eu precisar, ele já tenha para liberar. Deu para entender?
Deu sim. Perfeito, né? Eu gosto demais desse assunto. Gente, tá todo mundo entendendo? Aham. Sim. As meninas Ana Letícia, Giovana, Johanny, estou com saudade de Tô vocês. entendendo. Sim. Tá, né? Muito bem. É isso que eu quero. Vamos lá. A secreção das enzimas digestivas. Como é que acontece? As enzimas digestivas do pâncreas, por exemplo, isso acontece com qualquer uma, tá, gente? Aqui está dando um exemplo do pâncreas. São, por exemplo, são produzidas no retículo endoplasmático rugoso e levadas até as bolsas do aparelho de Golgi. Aquele mesmo processo que a gente viu, né? Então, vocês estão vendo aqui o retículo rugoso. Deixa eu pegar o lápis. Ó, o retículo rugoso aqui, tá certo? E aí ele começa a produzir as suas vesículas. Tá vendo aqui, ó, eles, ó. E dentro dessas vesículas, são vesículas transportadoras, tem a enzima. Então a vesícula vem para cá, ó, e acontece o que a gente chama de fusão. Lembra que eu falei? Essas vesículas do complexo de Golgi se fundem, do retículo rugoso, se fundem com o complexo de Golgi. Lá, essas enzimas, elas vão ser armazenadas para depois serem secretadas. Então vamos lá. São produzidas pelo retículo endoplasmático rugoso e levadas até as bolsas do aparelho de Golgi, onde são empacotadas em pequenas bolsas que se desprendem dos dictissomos e se acumulam em um dos polos da célula pancreática. Então vejam só. Como eu falei a vocês, as enzimas vêm pelas vesículas do retículo endoplasmático rugoso, se fundem ao complexo de Golgi. Lá no complexo de Golgi, elas são recolocadas em novas bolsas, né? São empacotadas, são guardadas, maturadas e armazenadas, tá? E depois elas saem, se soltam do complexo de Golgi e vai para as regiões polares da célula. Que regiões são essas? As regiões, as extremidades da membrana, tá certo? Elas vão para lá e esperar o momento certo de serem secretadas, tá? Quando chega o sinal de que há alimento para ser digerido, as bolsas cheias de enzima se descolam até a membrana plasmática, fundem-se com ela e eliminam o seu conteúdo para o meio exterior. Ou seja, acontece o que a gente chama de secreção celular. A produção de enzimas digestivas pelo pâncreas é apenas um entre muitos exemplos do papel do complexo de Golgi nos órgãos do sistema digestório. E eu não sei nem se é isso que está, mas eu já estou sendo abusado para ver se é mesmo. Deixa eu ver aqui. Ó, exemplos de papel do aparelho de Golgi nos processos de secreção celular. Deu no mesmo. Certo? Praticamente todas as células do corpo sintetizam e secretam uma grande variedade de proteínas que atuam fora delas. Então, lembrem-se, tudo no nosso corpo que será excretado é a base de proteínas, tá, gente? Tudo. E tudo que foi excretado, foi posto para fora, é devido ao complexo de Golgi. Vou pegar aqui só lá, uma borracha. Dúvidas? Nenhuma. Então, peraí. Depois eu mando o slide pronto. Ó, ele aqui agora falando da questão do espermatozoide, que eu falei a vocês. Ó. Formação do acrosoma. O acrosoma é justamente a parte do espermatozoide onde tem o complexo de Golgi, que é a pontinha. Certo? O aparelho de Golgi desempenha um papel importante na formação dos espermatozoides. Estes contêm bolsas repletas de enzimas digestivas que irão perfurar as membranas do óvulo e permitir a fecundação. A bolsa de enzimas do espermatozoide maduro, originado no aparelho de Golgi, é chamada de acrossomo, tá? Do grego acros, ao topo, que justamente fica bem na parte de cima do espermatozoide, da cabeça do espermatozoide, bem na pontinha, tá certo? Termo que significa corpo localizado no topo do espermatozoide, como eu falei a vocês quando eu utilizei aquele pequeno exemplo. Tá certo? Então, essas bolsas pequenininhas, ó, essas pequenas bolsas, vão ser formadas a partir dos dictissomos, mesma coisa de sempre, certo? E aí, ó, essas bolsas cheias de enzimas digestivas
que vão digerir justamente a capa protetora do óvulo, vão ficar na parte de cima do espermatozoide. E aí eles vão todos se juntando. Voltou? Voltou. Voltou? Voltou. Pronto. E aí eles vão todos se juntando até formar um grandão, certo? Uma vesícula enorme. Aqui, gente, eu tenho um monte de vesículas do complexo de Golgi juntas, cheio de enzimas digestivas para digerir aquela capa protetora do óvulo. É o que a gente chama de acrossoma, justamente o que fica bem na pontinha mesmo do espermatozoide. Quando o espermatozoide ele vai fecundar, então ele começa a liberar essas substâncias que já estão armazenadas. Dúvidas? Não. Facinho, né? Formação da lamela média em células vegetais. Lamela média, como a gente viu, é uma parte da... Ai, como é o nome daquilo? Uma parte da parede celular dos vegetais. Tá certo? Nas células vegetais, o complexo de Golgi participa ativamente também da formação da lamela média. A primeira membrana que separa duas células recém-originadas na divisão celular. Os dictissomos acumulam os polissacarídeos pectina, que é eliminado entre as células irmãs recém-formadas, constituindo a primeira separação entre elas, e mais tarde a lamela que as mantém unidas. Então, gente, a lamela média, deixa eu ver se eu mostro aqui para vocês. Aqui. Então, a lamela média é justamente essa região aqui central, ó, que tem entre uma célula e outra, tá? É justamente como se fosse a primeira parte da parede celular, tá certo? Dessas células. Vocês sabem que essas células elas vão se dividindo, mas elas vão ficando juntinhas a partir da sua parede celular, é o que vai dar a estruturação do vegetal, tá certo? Então, na célula vegetal, o complexo de Golgi vai participar também na formação da lamela média. Deixa eu ver se eu vejo aqui no desenho. Então, veja, ele começa a liberar as vesículas, ó, pequenininhas essas bolinhas, e elas vão se juntando todas no meio aqui, ó, até formar o que a gente chama de lamela média, tá? E assim a célula ela começa a se dividir. Lembra que a célula vegetal ela não tem centríolos? Então, pois bem, tá? Essa é a forma que a célula vegetal ela começa a se dividir. Ela não tem os centríolos para fazer a divisão. Ela faz a divisão a partir do complexo de Golgi. Dúvidas? Nenhuma. Pronto. Deixa eu ver se não tem... Eita, baixa que coisa ainda aqui, peraí. Eu vou falar dos lisossomos, mas se não der tempo, só tem 5 minutos de aula, a gente retorna com ele amanhã. Então, os lisossomos é uma outra estrutura de organela, tá? E por incrível que pareça, o lisossomo é uma organela que é formada através do complexo de Golgi. Tá certo, gente? Então, o lisossomo, a principal característica dele é justamente a digestão celular. A gente já viu o retículo endoplasmático liso, já vimos o retículo endoplasmático rugoso, já vimos o complexo de Golgi, que está diretamente ligado aos retículos, com a questão do transporte de substâncias, armazenamento, maturação e secreção de substâncias. E agora a gente vai ver o lisossomo, que também está ligado com o complexo de Golgi. Tá certo? Então, o lisossomo, ele vem do grego, né? Lise, que é a quebra, destruição. Ou seja, ele vai justamente destruir algumas substâncias, digerir. São bolsas membranosas que contêm enzimas capazes de digerir substâncias orgânicas, tá? Então, do mesmo jeito que a gente se alimenta e a gente digere o alimento através do nosso estômago, a célula se alimenta e ela digere aquela substância através do lisossomo. A origem dos lisossomos é no aparelho de Golgi, certo? Os lisossomos estão presentes em praticamente todas as células eucariontes. As enzimas são produzidas no retículo endoplasmático rugoso e migram para o complexo de Golgi, para os dictissomos, sendo identificadas e enviadas para uma região especial do aparelho de Golgi, onde serão empacotadas e liberadas na forma de pequenas bolsas.
Então, gente, a formação dos lisossomos é basicamente do mesmo jeito que eu estava falando da questão das enzimas digestivas, tá certo? Então, as enzimas que vão digerir essas substâncias, elas são produzidas no retículo endoplasmático rugoso. Do retículo endoplasmático rugoso, ele passa para o complexo de Golgi, tá certo? Onde essa substância ela vai ser empacotada, armazenada, certo? E elas vão ficar em uma região especial no complexo de Golgi, certo? E quando a célula englobar partículas, essas bolsas, elas serão liberadas, e aí a gente já tem a formação do lisossomo, certo? E vai justamente se encontrar com essas partículas e vai fazer justamente a digestão. Ela vai utilizar aquilo que é bom para ela, e o que não for bom, ela vai jogar para fora. E aí vai acontecer o processo de exocitose. Lembra de endocitose e exocitose? Então, é basicamente assim que acontece. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, aqui, ó. Peraí. Aqui. Aqui, ó, vejam só. Eu tenho o complexo de Golgi, ó. E a formação das pequenas vesículas, tá vendo? Contendo as enzimas necessárias para a digestão dessas partículas. Então, aqui, quando ele está soltinho, ó, eu já tenho o lisossomo já produzido. Vejam que o lisossomo é produzido a partir do complexo de Golgi. E aí, o que é que vai acontecer? A célula ela vai fagocitar ó, substâncias. Vejam aqui a fagocitose acontecendo aqui e a fagocitose acontecendo aqui também. Não, aqui não. Aqui é a exocitose. A fagocitose está acontecendo apenas aqui. Ó. Tá vendo? Só aqui. Então, a célula vai começar a englobar partículas. Tá? Imagine aí, por exemplo, uma bactéria, um vírus, um fungo entrando dentro do seu corpo. E aí, um macrófago, que é uma célula que engloba partículas, uma célula de defesa, ele começa a englobar essas bactérias. Então, esse macrófago veio e englobou essa bactéria. Aí, essa bactéria ela ficou presa aqui, ó, em uma vesícula formada pela membrana plasmática. Tá vendo que ela se invaginou e formou a vesícula aqui? Isso é o que a gente chama de fagóssomo, né? Que é a partícula que foi englobada pela célula. Tá? E aí, o que é que vai acontecer? Esse fagóssomo, ele vai se encontrar justamente com o lisossomo, ó. Eles vão se unir e o lisossomo ele vai lançar essas enzimas, essas bolinhas vermelhinhas aqui, ó, dentro da partícula aqui. E essas enzimas, elas vão fazer a digestão dessa bactéria ou desse vírus, tá? E aí, ó, passa para cá até o final da membrana, onde aquele resto de fragmentos eles vão ser eliminados através da exocitose. Tá certo? Então, esse é o processo aí de digestão celular. Conforme eu volto aqui, que a gente tem mais coisa para falar sobre esse ciclo, que a aula já está terminando. Beijo. Ok. Valeu, Ian. Valeu. Beijo. Tchau. 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 Tchau.